Certo, pessoal? Então a gente vai para a última parte, né? A parte 4 do nosso primeiro projeto de Proteus. Lembrando que na primeira parte a gente definiu uma tarefa, né? Que seria então o desenvolvimento de um contador de 0 a 99. A gente iniciou então o projeto mostrando como que o Proteus permite, na captura de esquemático, que nós selecionemos tecnologias adequadas, inclusive, e simulemos elas no ambiente virtual, né, utilizando a simulação lógica e analógica, né, o SPICE mais a simulação lógica do Proteus, e a gente foi selecionando, né, o display, acionando ele então com um decodificador como o 7447, inserindo os componentes adequados, como por exemplo, né, os reguladores os resistores para limitação de corrente, decodificador. A gente terminou o nosso projeto duplicando todo um contador de 0 a 99, de 0 a 9, né, um contador de década, para que um fosse dependente do outro, garantindo então uma dezena de unidade. Simulou tudo isso com componentes reais, né, no final, colocando inclusive uma chave com pull-up. Esse projetinho então, ele foi modificado em seguida para que a gente preparasse ele para a elaboração do layout, né? O que seria o layout? A gente está vendo aqui na tela o modo esquemático, né? Como a gente reforçou algumas vezes, essa representação ela é mais adequada para fins de documentação, né? Para análise do projeto por outros projetistas ou para a própria equipe de projeto no futuro, para documentação em termos de manutenção, né? Com vias a uma futura manutenção, etc. Quando o Proteus então ele se prepara, ele tem símbolos e componentes, inclusive componentes não reais, né? Componentes sem modelo físico, para a gente poder fazer essa representação em modo esquemático. Quando eu penso em que a minha placa precisa ir, então, o meu projeto, né, vai ser materializado numa placa, eu tenho que me preocupar com que todos os meus componentes tenham modelos físicos. E nos vídeos seguintes, né, o 2 e 3, a gente fez as alterações desse projeto para garantir que todos os componentes aqui tivessem modelos físicos, ou seja, tivessem encapsulamento. A gente incluiu, né, a gente editou os componentes para que fossem incluídos na captura de layout, né, na elaboração de layout. Os displays, a chave, que eram apenas de simulação até naquele momento. A gente incluiu os códigos de identificação de cada um desses componentes, a gente chamou a chave de CH, né, os displays de UN e DZ, né, aqui, que seria a unidade e dezena. Lembrando que o usual, né, na identificação de um componente é uma letra mais um número sequencial, como por exemplo os resistores. E a gente sempre foi migrando para o layout para garantir, né, a captura de esquemático mais layout para que todos os componentes estivessem dessa forma. Todos eles representados com seu encapsulamento, né, e todos eles efetivamente representados aqui no modo de layout. Isso significa que esse esquemático ele está modificado e pronto para ser moldado agora no modo placa de circuito impresso. Existe uma lista, né, de conexões, uma netlist, como falamos anteriormente, que liga esses dois softwares. E a partir desse momento, eu não preciso mais do modo captura ligado. Eu posso fechar, inclusive, essa janela. E o meu layout ele fica pronto, até vou fazer isso agora. Fechei aqui. O meu layout ele está pronto para ser configurado independente de como o esquemático estava desenhado, porque a única coisa que eu devo me preocupar é com as conexões entre os dois projetos, entre o layout e o esquemático, as conexões entre os pinos, né? E cada um desses componentes já tem então essa conexão previamente definida. Muito bem, agora a gente vai trabalhar apenas aqui no software de elaboração de layout. Esse software, até a versão 7 do Proteus, era chamado de Proteus Ares, tá? Enquanto o captura de esquemático era o Isis, esse aqui era o Ares, né? Um símbolozinho vermelhinho. A gente vai mostrar agora então que nesse software já com cara mais de CAD de engenharia, né, fundo preto e tal, a gente vai então se preocupar com características físicas do nosso projeto, né? Olhando uma placa de circuito impresso, né, aqui a gente tem uma, por exemplo, sem nenhum componente, a gente vê que a distribuição dos componentes na placa ela deve respeitar uma lógica diferente do esquemático. Por exemplo, as conexões de alimentação, que geralmente viriam, né? Por exemplo, aqui nesse projeto, a gente vê aqui que tem um grande retângulo aqui que representa provavelmente um T-block, né? Lá no nosso projeto,
o T-Block era utilizado para conexão de alimentação. Aqui provavelmente de algum dispositivo externo. Ele me sugere que eu coloque um T-Block aqui, ó, né? Vai ser soldado aqui. E veja, ele está bem no final da placa. Por quê? Porque aqui a gente tem aqui as entradas dos cabos, né? Eu não poderia colocar esse componente, né, bem aqui, deixa eu só ver se está pegando aqui, tá? Eu não poderia colocar esse componente no meio da minha placa, porque, por exemplo, vamos supor inclusive que eu cometa o erro, né, de durante a soldagem colocar essa barra de pinos. Deixa eu só tirar aqui que ela é bem difícil de encaixar, os terminais são mais grossos, né? Vamos supor que eu cometa esse erro aqui, ó. Eu coloquei a barra de pinos para o lado de dentro, né? Qual que é o problema que vai acontecer? Isso aqui é uma placa de um kitzinho de pré-amplificador de áudio, né? Se eu pegar agora e botar isso daqui, ó, que é o capacitor que está no componente do lado, olha o que acontece. Aqui, ó. Eu não vou conseguir soldar essa placa, eu não vou conseguir, soldada a placa, não conseguirei conectar o cabo, né? Por quê? Porque o componente vai atrapalhar ali. Então eu já vejo que há uma restrição aqui da forma como eu devo soldar esse conector, né? Isso é uma coisa mais óbvia, mas o conector fica para fora. E sempre quando eu fizer uma placa, eu sei que o conector tem que estar com essa entrada do cabo livre. Então o mais provável é que eu coloque nas extremidades. Tanto é que nesse projeto o conector 1, digamos assim, né, está do lado de cá. Um conector 2, que pode ser uma saída para um alto-falante, alguma coisa, está do lado de cá. Percebem? Muito bem. Então a gente tem esse problema, essa característica, né, que se distingue lá da placa de circuito impresso. Perdão, da placa de circuito impresso lá do esquemático. No esquemático eu não tenho que me preocupar com isso, né? Outra coisa, circuito IC aqui, o IC1, né, que é esse componentezinho aqui. Ele lembra o encapsulamento TO220, na verdade ele não é um componente de 3 terminais, é um componente de 5 terminais, tá? Porque ele é um pré-amplificador. Eu vou colocar ele aqui, ó, e vocês vão ver. No meu esquemático, esse componente pode estar em qualquer lugar, ele pode estar ali no meio do projeto. Na verdade, no esquemático, nós escolhemos uma posição em que favoreça o fluxo dos dados, né? Aliás, o fluxo da informação dentro da minha lógica do esquemático. E aqui, diferente disso, eu tenho que garantir com que ele fique para o lado de fora também. Por quê? Porque se ele tiver um dissipador de calor, ele vai estar para o lado de fora da minha placa, não vai bater em nenhum componente. Então vocês observam que tem essa distribuição espacial que é muito importante, né? Ou seja, diferente do layout, a gente tem uma distribuição dos componentes mais adequada às suas características físicas, né? Outra coisa que é importante na placa de circuito impresso é a gente se atentar para o fato de que as conexões agora não podem se cruzar, né? A gente não pode garantir que duas trilhas, que lá no meu esquemático, né? Eu vou abrir o esquemático novamente só para a gente ver isso. Olha só essa conexão aqui, ó. O VCC aqui, ele está ligado apenas nos pinos 4, 5 e 3. A bolinha indica essa conexão, né? Ele passa por cima ou por baixo, enfim, ele não se conecta com os pinos 7, 1, 2 e 6. Correto? Nenhum problema de se interpretar isso, nenhum problema de se representar assim. Agora, no layout, se eu fizesse uma trilha desse jeito, uma trilha vertical, passando por trilhas horizontais, vai ter um curto-circuito, né? Por quê? Porque vocês vão observar aqui, por exemplo, olhando essa placa novamente, agora pela parte de baixo, ela é uma placa face simples, ou seja, do lado de cima, onde a gente tem a serigrafia aqui, a gente só vai ter os componentes, ela não tem trilhas elétricas, né? Ligando, deixa eu ver se está pegando a câmera, aqui, muito bem. Ela não tem trilhas ligando os componentes, só as ilhas aqui. Do lado de baixo tem todas as possíveis conexões. E eu não sei se vai dar para ver muito bem aqui pela imagem, vou deixar parado para ver, aqui. Mas vocês observam, talvez dê para ver um pouco mais de perto aqui, ó, que tem umas voltas que essa placa precisa dar. Por exemplo aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo aí, vai ficar bem difícil, mas vamos lá. Tem uma volta aqui, ó, para chegar a esse ponto nesse, tá? Isso por quê? Porque no meio tem uma ligação, eu tenho que fazer todo um U, eu dou uma volta gigante na placa para ligar essas duas ilhas, porque eu não posso cruzar. No meio tem uma outra ligação elétrica. Se eu fizesse o que eu fiz ali no esquemático, né, ia gerar um curto-circuito. Então eu não posso passar para usar essa abordagem. Logo, as conexões são bem diferentes, né?
E existe todo um problema maior. Aqui eu não me preocupo, eu não tenho que fazer voltas, eu não preciso fazer roteamento de ligações, né? Criar rotas diferentes de conexões. No layout eu preciso. Tá? A placa de circuito impresso, né? No layout eu preciso. Então vamos agora iniciar o nosso projeto entendendo dessas diferenças entre o esquemático e o layout. A primeira coisa que eu tenho que fazer é, nesse meu projeto, o que se destaca? Né? Ele é um contador, então a primeira coisa que eu posso colocar é os displays, né? Os mostradores. A gente tem um mostrador de dezena, que é o DZ, eu peguei ele aqui do lado, até vou fazer de novo para a gente ver. Ó. Eu estou aqui no modo componente, peguei o DZ, aí ele aparece aqui o encapsulamento agora, não o símbolo. Eu vou aqui, clico uma vez, ele está agora não lilás, mas verde, mas o mesmo efeito que a gente tem lá na captura de esquemático, ou seja, ele ainda é um carimbo, uma sombra, né? Eu aperto uma vez, eu incluí ele. Veja que não aparece mais um DZ. Se eu apertar de novo a tecla, não apareceu o outro display. Por quê? Porque na sequência, voltando aqui para ver, ó, eu tenho o DZ de dezena, que é o que eu peguei. A unidade está lá embaixo. Então eu cliquei uma vez e incluí a dezena, ela sumiu aqui da minha lista de componentes. E a minha unidade está lá no final. Por ordem alfabética, o D estava aqui, né? Agora tem todos os R, depois o U e aqui a unidade. Então esse é um detalhe importante. Eu vou querer botar os dois displays próximos um do outro, né? Mas eu vou ter que escolher um por um. E veja, eu já coloquei o DZ ao N e sumiu os dois componentes daqui. Diferente da captura de esquemático, em que eu estava colocando tantos componentes quanto eu quisesse, por exemplo, a partir do momento que eu selecionava o R1, um resistor de 100 ohm, por exemplo, eu podia pegar quantos resistores de 100 ohms eu quisesse. Aqui não. Aqui eu estava restrito. Aqui eu estou restrito aos componentes que já estavam especificados lá na captura de esquemático. Ou seja, eu vou ter que colocar na minha placa todos esses componentes. Tá? Eu coloquei esses dois. Vocês observam que apareceu aqui um missing, né? Ou seja, falta uma conexão. Que conexão é essa? Essa linha verde, a gente vai explicar ela, mas conforme eu incluir outros componentes, vocês vão ver que vão aparecer mais missings. Tá? Eu posso, gente, aqui em cima, observar através da visualização 3D como está ficando minha placa. Lembrando, o primeiro símbolo aqui é a captura de esquemático, o segundo é o layout, que é o modo que a gente está agora, o PCB Layout, e o terceiro visualização 3D, para eu poder inclusive ver o modelo 3D dessa placa. Se eu clicar aqui, olha o que eu vejo basicamente dois displays voando, certo? Estão ali, ó. O modelo físico dele não é o ideal, não tem os 7 segmentos e tal, né? É um modelo mais rudimentar, mas a ideia aqui depois é que eu possa exportar esse modelo para um software de CAD mecânico, né? Por exemplo, SolidWorks, ou um software de renderização 3D, que aceite os formatos STL ou 3ds para editar melhor, né? Mas aqui eu já tenho o que precisa, que são os pinos, a distância entre eles, né? Como eles ficam na placa, tá ali, ó. Pelo menos aqui a gente consegue ver um pouquinho do 8, né, que é a serigrafia que ficaria na placa. Voando também o nome dele, DZ e o N, mas cadê a placa? Não tem placa porque eu não desenhei placa nenhuma. Diferente do esquemático, onde eu só tenho que desenhar naquela folha, aqui eu tenho uma área vazia, um espaço vazio, e eu tenho que dizer como que é a minha placa, inclusive o formato dela. Como que eu especifico o formato de uma placa no Proteus? Primeira coisa que a gente tem que fazer antes de desenhar a placa é entender o conceito de camadas. No Ares, nesse software, cada cor representa uma camada ou uma parte do processo de fabricação da placa de circuito impresso. Veja bem, o que está aqui em azul claro, gente, é o que apareceria lá na minha placa de circuito impresso versão final com o que a gente chama de serigrafia, ou silk. Nesse caso, ele representa o top silk. Tá? Então, se eu pegar, por exemplo, qualquer componente aqui, só para a gente ver, eu vou pegar aqui o modo cursor, tá? O modo seleção. E aqui embaixo, gente, ó, ele mostra para mim todas as possíveis camadas de qualquer coisa. Lembrando que o modo cursor, que é o primeiro, que é o Selection Mode, ele habilita tudo que é possível. Enquanto no modo componente eu só poderia escolher o lado do componente da placa, voltando aqui, tá? Modo componente, ele só me permite botar aqui, ó, Component Side ou Solder Side, ou seja, o lado dos componentes, que é esse de cima, né, onde tem a serigrafia, ou o lado da solda, que é onde eu vou soldar os componentes embaixo. E só dá essas duas alternativas. Quando eu venho aqui para o modo seleção, ele me mostra todas as possíveis camadas intermediárias ou processos da minha placa. Agora apareceu aqui embaixo o Top Copper, né, que seria o cobre da parte de cima. Ou seja, se a minha placa não fosse como essa, face simples, né, que nós chamamos, ou seja, que as trilhas estão apenas na parte de baixo, ela poderia ter trilhas na parte de cima. Existem placas que são assim. Essa daqui, por exemplo, que é a placa do Arduino,
a gente observa, talvez dê para observar aí pela câmera, que ela tem trilhas na parte de cima, onde tem os componentes. Nós chamamos de top, né, a parte de cima, a parte onde tem os componentes. Tem trilhas aqui também, e tem trilhas na parte de baixo. O que acontece é que essa placa de circuito impresso, ela tem uma camada de cobre, material condutor, uma camada isolante no meio, geralmente um compósito, né, pode ser fibra de vidro, fenolite, etc. E na parte de baixo ela tem uma outra camada de cobre. Ou seja, eu posso desenhar dois circuitos que depois, por métodos de remoção de material, né, por corrosão química ou usinagem, eu deixo só o que eu quero de cobre, só as trilhas que eu quero. Eu posso fazer isso nos dois lados da placa. Por que é interessante eu ter dos dois lados da placa? Porque eles não se conectam a não ser que eu queira, né? Eu posso depois ter alguns pontos na placa, esses pontinhos pequenos que eu vejo aqui, na placa de circuito impresso. São pontinhos que nós chamamos de vias, que vão conectar as trilhas da parte de cima com a da parte de baixo. Ou seja, na prática pode ter um cruzamento, porque tem trilhas na parte de cima, por exemplo, na vertical, trilhas na parte de baixo na horizontal, mas se não tiver uma via ligando as duas, elas não estão conectadas, elas estão isoladas pelo compósito ali do meio, né? Se a placa for face dupla, em geral, placas face dupla tem cobre na parte de cima, cobre na parte de baixo, top copper e bottom copper. Se for apenas face simples, como essa nossa plaquinha aqui, o que a gente geralmente faz? Coloca componentes na parte de cima, não tem cobre na parte de cima, não tem top copper, tem apenas bottom copper, só o cobre na parte de baixo. Tá? Resumão de duas das camadas. Vamos clicar agora aqui e ver todas as demais camadas. Top copper, bottom copper, cobre na parte de baixo. Top silk, serigrafia na parte de cima, a legenda. Essa legenda da placa são, então, em azul claro, é o que, no processo de fabricação, vai ter ali uma camada de tinta para identificar os componentes. Para soldagem, né, para quem for montar esse projeto, no meu caso, por exemplo, se é um kit, eu tenho que saber onde vai cada um dos componentes, essa serigrafia me guia essa solda, e ao mesmo tempo, eu tenho, além de ter essa guia, né, para as soldas, eu também posso depois, numa manutenção, saber onde está cada componente do meu esquemático, onde é que está o R1, o R5, para trocar o componente caso ele tenha queimado e eu tenha identificado isso pelo esquemático. Top silk, então, porque a serigrafia geralmente fica em cima junto com os componentes. Bottom silk é mais raro, mas pode acontecer. É esse rosa mais escuro, tá? Esse lilás, que identifica serigrafia na parte de baixo. Eventualmente vai ter uma placa tão complexa que tem componentes na parte de cima e na parte de baixo. A gente vai falar isso mais à frente, mas, por exemplo, tem PTH na parte de cima e SMD na parte de baixo. Aí a gente vai ter que identificar os componentes na parte de baixo com uma outra camada de serigrafia, que é a bottom silk. Resumindo, a gente vai aqui passando aqui pelas camadas intermediárias e tudo mais. Aqui embaixo a gente tem o tal do board edge, que é a borda da placa, né? Borda da placa seria o contorno dela. Por que tem uma camada de borda que é esse amarelo? Gente, essas etapas que eu falei, serigrafia, cobre e borda, elas correspondem, no final do meu projeto da placa, a etapas do processo de fabricação. A serigrafia vai ser uma tela, como serigrafia de camiseta, né, originalmente era assim, em que ela vai, na placa de circuito impresso, desenhar em tinta branca, nesse caso, o texto. O cobre é anterior a isso. O cobre é o momento em que se cria na placa de circuito impresso, por processo fotográfico, a tela para não garantir que seja corroído o cobre em alguns pontos, caso a remoção seja química, né? Lembrando que uma placa de circuito impresso virgem ela tem cobre em tudo, né? Então a gente remove material na fabricação. Então pode ser por remoção química, pode ser por usinagem, mas a camada de top ou bottom copper vai dizer onde eu devo remover ou não o cobre, né? Então o top copper vai ser uma parte da fabricação que vai ter a corrosão química da parte de cima. Depois ela vai para outra processo de fabricação que remove a parte de baixo, expõe e depois remove a parte de baixo. Serigrafia, pintura. Furo, não precisa estar estipulado aqui uma camada de furo, mas o furo, gente, é nesse caso, cinza, tá? Eu vou clicar aqui só para dar o zoom, ó. Esse cinza aqui no meio é uma camada de furo. Então é onde as brocas, né, mesmo, de processo de furação mesmo, né, vai realizar a furação tanto das vias quanto das ilhas da placa de circuito impresso. Sabe, numa placa de circuito impresso tem que ter um número definido, não pode ter qualquer tamanho de furo, né? Porque por exemplo, cada furo vai ter que ter uma broca lá no processo de furação, né? Geralmente são máquinas que furam vários
simultaneamente vários furos ao mesmo tempo, o ideal é a gente colocar poucas opções de furo na minha placa, porque daí a máquina vai lá, fura todos de 0,8 mm, depois todos de 1 mm, depois todos de 0,2, por exemplo, para as vias. Tá? Feito a furação, corrosão, serigrafia, tem mais uma etapa que é o que? Fresagem, cortar a borda da placa, que é o amarelo. Tá? No final da produção da placa, a gente não vai ver isso hoje, mas no final ele gera um arquivo de manufatura, e esse arquivo tem inclusive camadas separadas, arquivos separados para cada uma dessas camadas, porque chegou na fábrica, né, vai ter um arquivo TXT de coordenada de furo que vai lá para o setor de furação. Quando a placa chegar lá, o cara abre aquele arquivo só e fura a tua placa inteira. Manda para o processo de corrosão, que vai receber um arquivo TXT só das camadas de corrosão cima e baixo. Serigrafia e, por último, fresagem. São processos independentes na fábrica. Podem ter arquivos, devem ter, inclusive, arquivos separados independentes. Tá? Nesse momento, a gente viu, então, os principais. E a gente vai desenhar à mão, né? Lembrando, né? A furação, cobre, tudo isso daí, o Proteus já até automatiza para a gente. Né? Serigrafia, ele já tem os modelos. Mas a placa, quem diz o tamanho e o formato dela sou eu. Por isso que quando eu cliquei aqui na visualização 3D, eu não vi nada. Tava a plaquinha voando, né? Tá vendo? Tem nada de trilha aqui. Muito bem. O que a gente faz então? Desenha a placa. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui. Tem algumas ferramentas 2D. Lembrando aqui no canto, né? No canto esquerdo, a gente tem Selection Mode o primeiro, modo componente segundo, foi o que a gente viu agora. E a gente vai lá para o final em que tem umas formas primitivas 2D. Tem uma linha, um retângulo, um círculo. Eu vou escolher um deles. Geralmente a placa é retangular, então eu vou pegar o retângulo. Posso fazer uma placa circular? Claro que posso. Mas nesse caso o mais comum é retangular. Eu venho aqui na minha placa, agora aleatório por enquanto, não vou me preocupar em dimensionar isso corretamente, mas eu vou desenhar aqui um quadrado, aliás um retângulo, né? E eu desenhei esse retângulo azul, clico com o botão direito, Change Layer, ou seja, trocar a camada, e troco essa camada para borda, última opção, Board Edge. Vocês observam que ela vai ficar amarelinha. Ou, caso já esteja selecionado o Board Edge aqui, eu posso desenhar o retângulo como eu quero. Tá? Olha que legal. Se eu for aqui na visualização 3D, agora a minha placa já aparece aqui, ó, o modelo dela, a plaquinha verde, sem nenhuma trilha, porém com os componentes na parte de cima, cliquei e arrasto, com as ilhas na parte de baixo, as ilhas em cinza. Né? Eu tenho aqui como na visualização 3D, View, Show Components, eu posso tirar o componente, eu vejo como é que a placa ficaria sem um componente, né? Como que eu recebo ela assim, ó. Então ela tem as ilhas aqui, tem a serigrafia em amarelo, e na parte de baixo teria só as trilhas, as ilhas por enquanto, que eu não fiz as ligações elétricas ainda. Então eu venho aqui, fecho, volto para minha placa e vou continuar colocando os componentes, tá? Eu vou pegar aqui, tem a desenho unidade, beleza, uma bem do ladinho da outra. Uma coisa interessante, gente, é que essa camada lilás que está aqui, ela não corresponde, tá, gente, à serigrafia na parte de cima, que olhando aqui nas camadas seria essa top silk, bottom silk, perdão, serigrafia na parte de baixo. Ela corresponde, na verdade, essa camada lilás, a composição das camadas azul, mistura, né, o roxo, né, que é azul com vermelho. Por quê? Porque as ilhas, em geral, elas ficam dos dois lados da placa, na parte de cima e na parte de baixo. Mesmo que eu não tenha trilhas na parte de cima, ela fica dos dois lados, tá? Então é por isso que é lilás. Observem que é exatamente assim. A ilha aparece desse lado e desse lado da placa, tá? Eventualmente na placa, quando a gente cruzar uma trilha boron com top, né? Duas partes de cobre, vocês vão verificar que naquela junção fica lilás. É só por isso que está lilás desse jeito. Não é uma camada, na verdade ele está mostrando também que ocupa as duas camadas, tá? Muito bem. Nesse momento a gente não vai se preocupar porque a gente vai tentar de tudo para que essa placa seja fácil e simples. Chegou nesse ponto, o que a gente faz agora? A gente vai lá e coloca os demais componentes. O que tem mais próximo do display? Os resistores. Os resistores de 0, de R1 até o R14. Todos eles de 330 ohms, que são os resistores que limitavam a corrente desse cara. Eu vou pegar primeiro o R1, clicar nele. Observem que ele está ali com essa conexão em verde, tá vendo? Que é a ligação elétrica que depois precisará ser feita entre o pino do display e o terminal do resistor. O Proteus ele tem uma coisa meio estranha, que é, ele considera o resistor um componente polarizado. Tá? Então ele considera que ele tem
Por exemplo, eu vou apertar o menos aqui do teclado para girar o resistor. Observem que ele está colocando, né, como se tivesse que ligar a parte de baixo do resistor lá com a parte de cima. Ele não é polarizado, mas ele tem uma conexão definida no netlist, né? Então esse pino 1, digamos, do resistor tem que estar ligado lá em cima. Ele não entende que ele pode usar o de cima também, já que o resistor é um componente não polarizado. E por isso eu giro ele até que ele fique para cima, né, nesse caso, para ficar mais próximo daquele componente lá. Nesse momento, eu não vou me preocupar em detalhar muito bem como rotear essa placa, como fazer com que ela fique mais fácil de conectar. Eu vou botar em sequência os 14 resistores, certo, gente? Então, vou botar o R1 aqui. Observem aqui embaixo que apareceu duas conexões que faltam, gente. Agora está faltando ligar esse verde aqui. Isso é interessante. Ele vai contando para mim quantas conexões elétricas faltam, baseado nos componentes que já existem. Por que já existia uma aqui, ó, entre o CA2 e o CA2 aqui, dos dois componentes? Porque no meu esquemático, o CA2 aqui é aquela conexão do comum do display, né? Que ele é catodo comum, então os dois catodos comuns ficavam no positivo, logo essa conexão entre os dois existe, né? Muito bem, coloquei o R1, vou colocar os demais aqui, ó, R2, bem do ladinho. Ou vou deixar até um espaço aqui, vamos ver. Vou deixar o espaço de 2 aqui. R2, R3, R4, R5, 6, 7. Aqui eu tenho todos os componentes do primeiro display. Eu posso selecionar eles, ó, botão direito, selecionei tudo, botar um pouco para o lado. Vou fazer a placa, gente, bem ignorante agora, sem me preocupar muito com a possibilidade de otimizar ela, tá? Eu vou até aumentar ela aqui para ter espaço de roteamento e tal. Vou colocar os demais resistores agora. Então aqui, ó, o R8, 9, opa, dá o zoom aqui, 8, 9, 10, perdão, 11, 12, opa, faltou 9, vou apagar aqui, faltou 9, 9 tá aqui, 9, 10, de novo. Como eu apaguei, ele vai para o final da lista, né? Aqui, ó. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tá? Ficou muito próximo. Vou pegar a placa, vou afastar ela um pouquinho. Aqui, por exemplo. E vou pegar todo mundo aqui e botar para o lado. Não sei se deu para entender o que eu quero fazer. Eu quero separar bem, espaçar bem, né? Os resistores que são ligados nesse display, que é o de R8 até R14, e do lado de cá, os resistores R1 até R7. Deixei até um espaço aqui do lado. Todo esse espaço, gente, é porque observem o que aconteceu agora. Tem 15 ligações que precisam ser feitas, todos os resistores com o display, mais a conexão dos dois cátodos comuns. E aí esse monte de verde aqui, gente, ó, são as ligações que devem acontecer. Está tudo se cruzando e não vai poder acontecer isso na placa. Lembrando que a gente falou que as conexões não podem se cruzar. Se eu fizesse face dupla, eu poderia ter algumas em cima e outras embaixo. Mas a minha ideia é fazer face simples, então todas as conexões vão estar de uma única camada, todas elas vão estar na parte de baixo da minha placa, tudo boron copper. Então se eu fizer isso daqui vai dar um curto-circuito, vai dar problema, tá? O que eu tenho que fazer então? Por enquanto vou continuar inserindo, posso continuar inserindo o componente. Mas eu já queria mostrar para vocês, eu vou salvar aqui minha placa, clicar sempre em salvagem, porque o Proteus ele umas etapas aqui ele trava bastante, que é o que a gente vai fazer agora, uma etapa de roteamento. E vocês vão ver que eu posso conectar manualmente essas ligações, tá? Se eu vier aqui, ó, Track Mode, quarta opção, clicar numa ilha de um componente, por exemplo no R2, ele está dizendo que ele tem que estar ligado lá em cima, tá vendo? Quando eu clicar aqui, olha o que acontece. Todos os demais componentes, é como se fosse aqui uma plateia, tudo apagou a luz e ficou o holofote apenas no lado do R2 e lá onde ele deve ser conectado. Está aqui um traço fantasma, digamos assim, porque só tem duas linhas de azul, que ele vai me mostrando a possibilidade de eu conectar o caminho que eu preciso. Quando eu chego lá no componente, eu clico mais uma vez e ele mantém o azul e essa conexão foi feita. Só que agora, se eu tiver que ligar esse cara aqui, ó, o R13, opa, ele até que passou aqui pelo meio e tal, chegou aqui, ó, não pode, proibido, eu não posso cruzar essa linha, então eu vou ter que dar uma volta. Ele me sugere passar por aqui. Liguei aqui, muito bem. Só que agora o G1 aqui, ó, como é que eu saio daqui? Ele está travado, não tem mais como sair. Então veja que esse roteamento é até um passatempo interessante, dá para a gente ficar brincando disso, né? Se eu clicar duas vezes com o direito eu apago, então eu poderia vir fazer outros testes e tal. Isso era uma tarefa braçal, que exigia muito conhecimento, né, de projetistas, uma habilidade bem interessante de quem fazia projeto de placas de impresso na época que se fazia o roteamento à mão, mas hoje os softwares têm, por sorte,
um algoritmo que facilita isso para a gente. A única coisa que a gente tem que fazer é vir aqui no Auto Router, clicar aqui e, sem mexer nos parâmetros agora, tá? Eu só vou mandar rotear a placa, tá? Vocês observam que ele faz alguns testes, olha só, tem umas linhas e tal, e terminou. Fez o roteamento que eu preciso. Observem aqui, ó, entre dois pontos, tá vendo aqui, ó? Não sei se dá pra ver. Ficou meio lilás aqui, ó. Quando eu passo o mouse em cima, deixa de ficar lilás, né? Mas se eu der um zoom ali, vocês observam que bem ali entre os dois tá aquele roxo, né? Que é a junção do vermelho com o azul, que é a cor que a gente vê aqui também na ilha, tá? Detalhe, gente, é que essa placa ficou, pelo roteamento do Proteus, que é o padrão, face dupla. Ele roteou trilhas na parte de cima e trilhas na parte de baixo, certo? E a gente falou, agora há pouco, que o ideal para essa nossa plaquinha é a gente tentar fazer face simples. Lembrando que quando a gente faz protótipos, aqui na mecatrônica a gente vai começar sempre trabalhar com essa ideia de protótipos, é difícil fazer placas face dupla, porque é mais um processo, eu tenho que alinhar as duas camadas na fabricação. Então o ideal é fazer face simples. O Proteus ele acha que todas as placas são feitas, né, país de primeiro mundo, né, com processo de fabricação de qualidade, aí ele não considera algumas não idealidades que a gente tem por aqui. Então uma delas é achar que todo mundo tem condições de fazer placa face dupla, não é verdade. Eu sei que é placa face dupla pelas camadas, veja, tem vermelho, que é o quê? Top Copper, cobre na parte de cima. Como eu estou agora só com trilha habilitado, né, o Track Mode, ele só me põe as duas camadas de trilha, top e bottom, né? Então tem vermelho e azul. Se eu olhar no 3D, que é sempre bom a gente apelar ali para ver, vocês observam que tem algumas trilhas na parte de cima, veja aí, ó. São as que efetivamente estão vermelhas lá no meu projeto, no meu layout, ó. As de vermelha, tem essa daqui na diagonal e essas duas diagonais pelo lado de cá. Efetivamente cá, diagonal e diagonal. E as em azul estão do outro lado. Veja que são as trilhas mais verticais aqui, ó. São exatamente essas trilhas de azul que estão aqui pelo meio, tá? Não vai ser legal fabricar dessa maneira, ele roteou muito fácil, né? O que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl Z, apertar Ctrl Z do teclado para apagar todas as conexões. E eu vou especificar para o Proteus regras de projeto, principalmente para dizer para ele, filho, faz tudo fácil simples, tá? Eu vou resumir agora, porque falar das regras de projeto, regras de desenho, né? Tem toda uma aula específica, a gente vai ter algumas aulas específicas mais avançadas, intermediárias, depois avançadas de Proteus. Nesse momento vale a pena só dizer que eu não... Como que eu faço para dizer para ele, ó, faz fácil e simples, tá? Ao invés de eu ir direto aqui para a opção do Auto Router aqui em cima, eu vou para a opção do lado que é o DRM, né, que é Design Rule Manager, né, onde eu vou dizer as características de... as regras, é o gerenciador de regras de projeto. Não vamos falar de nada disso aqui agora, só peço que vocês sigam até a aba do meio aqui que tem o Net Classes, são as classes de trilha, e eu vou dizer para ele o seguinte, olha, tá vendo aqui onde tem Top Copper? Ou eu coloco None, dizendo para ele, ó, não faz trilha na parte de cima, ou digo que é bottom também, tá? Tá vendo aqui, ó, porque já existia um bottom. Ele dizia assim, ó, quando eu tiver uma conexão cruzada, o que eu faço? Eu dou prioridade para horizontal top e vertical bottom. Que era o que tinha acontecido antes, né? Os verticais ficaram as azuis, né? Agora eu estou dizendo que tanto horizontal quanto vertical é azul. Ou eu poderia dizer que não existe prioridade em horizontal. Vou deixar assim, todos dois azul. Isso aqui são as trilhas, gente, aqui, ó, Power, que são trilhas de alimentação. A gente está na aba Net Classes, tá? Isso é importante. Teria que falar com bastante detalhe, mas por enquanto vale resumir assim, que Net Classes, porque no Proteus ele pode garantir que eu tenha classes diferentes de trilhas, ou seja, conexões distintas na minha placa. Isso é uma coisa bem fácil de explicar. Quando eu faço o meu esquemático, eu não me preocupo com corrente, né? Com as correntes. Eu não preciso dizer que passa 1 ampere e aí eu faço um risco mais grosso, ou passa 100 miliamperes e faço um risco mais fino. Por exemplo, as trilhas de alimentação numa placa, no esquemático, nas conexões de alimentação, tem a mesma espessura que as trilhas de sinal. Mas a gente sabe que no modelo físico isso não é verdade. Trilhas que passam mais corrente precisam ser mais grossas. Essa placa mostra isso, não sei se vai dar para ver, mas tem trilhas mais grossas que outras, né? Principalmente pela questão de corrente, um exemplo, né? Mas também existe a questão da tensão, para o espaçamento entre elas, enfim. O Proteus, sabendo disso, ele cria no mínimo, a gente pode criar outros, mas no mínimo 2 classes, que é a Power, ou seja, trilhas de alimentação, e Signal, que são trilhas de sinal, não de alimentação, onde passa a informação, tá? Se eu fiz essa configuração no Power, eu poderia configurar outras coisas, espessura e tal. O que eu fiz agora foi dizer que trilhas de Power não tem cobre na parte de cima. Mas a mesma coisa eu tenho que fazer para a classe de trilha Signal. Eu clico nela, venho aqui de novo e faço a mesma coisa, tá, gente? Então, modificações genéricas nas minhas trilhas tem que ser sempre
não tem assim uma opção. Todas as trilhas devem ser na parte de baixo. Não, eu tenho que ir em cada uma das classes e dizer, olha filho, classe Signal não tem trilha na parte de cima e classe Power também não. Tá? Então foi isso que eu fiz agora. Signal e Power não tem nada em vermelho aqui. Se eu clicar em OK, essa regra de projeto foi definida. É a única que eu vou fazer agora. Eu salvo. Se eu mandar rotear de novo, clicando no Auto Router, iniciar o roteamento. Lembrando que a gente está omitindo várias coisas aqui, né? Mas vocês observam que ele fez a conexão sem nenhuma trilha vermelha. Né? Claro, olha só a volta que deu aqui, gente. Ó, C1, passou pelo R4, R13, todo mundo para chegar no R10. Se fosse uma trilha na parte de cima, ele poderia fazer um atalho, provavelmente. Aqui, ele teve que dar toda essa volta. Nesse momento não tem problema nenhum para mim, né? Porque o importante para mim é terminar o roteamento. Nessa primeira placa, né? Isso seria só uma primeira versão. E não tenho que me preocupar com compatibilidade, fabricação dessas trilhas muito finas, por exemplo. Não é algo que eu tenho que me preocupar agora, tá? Muito bem, essa placa então, se eu vier aqui na visualização 3D, eu observo que não tem trilhas na parte de cima, só tem as ilhas, por isso que elas estão lilás, né? E na parte de baixo eu tenho lá todas as trilhas. Estão vendo? Muito bem. Eu já roteei parte do meu projeto. Poderia dar Ctrl Z, incluir os demais componentes, mas eu até posso deixar isso. O Proteus ele assume que parte das conexões já foram feitas. Caso ele não precise alterar elas, ele vai fazer só as demais que faltam. Porque nesse momento, gente, ó, não tem nenhuma trilha faltando. Ficou verdinho aqui. Conectei tudo, né? Mas, claro, faltam outros componentes. Vamos colocar os demais. O que era o U1, gente? Quando eu colocar ele aqui, ó, ele já vai me sugerir as possíveis conexões dele. O U1 era o 7447, conversor BCD para 7 segmentos do display da unidade. O 2 é o 7490, tá aqui, que é o contador de década da unidade. Veja que as conexões em verde vêm desse 7490 para esse 7490, para esse 7447, que vai para os resistores. Exatamente na sequência lá do meu esquemático. É a mais ideal, gente? Não sei. Depende do projeto, pode ser que não. Veja quantos cruzamentos tem aqui, ó. Né? Vamos fazer um teste. Se eu clicar com o botão direito nesse cara e mandar rotacionar, por exemplo, sentido horário, será que não ficaria melhor assim? Ou girar mais uma vez? Opa, parece que não tem mais aquele monte de cruzamento pelo meio. Tá? Vamos talvez deixar assim, o U1 ficar desse jeito. Tá? Faço a mesma coisa agora com o U3, que é o quê? O U3 ele é 7447, conversor BCD 7 segmentos da dezena. O 4, mesma coisa, só que agora dá unidade. Ah, professor, mas tem uma conexão aqui entre os dois, ó. Entre os dois lados. O que seria isso? Alimentação. Lembra que lá no esquemático a gente falou que o Proteus omite os pinos de alimentação? Aqui não. Ó, os pinos 11 e 11 estão conectados juntos porque são alimentação. E sobrou o quê? O meu J1, que era a minha entrada de alimentação, o meu jumperzinho, olha ali, ó. Vou colocar ele aqui no canto, só para dizer que aqui no cantinho vai ter, conforme essa placa, né? Outra placa. Vai ter um conectorzinho de alimentação, meu T-blockzinho, duas vias. Vou colocar também uma chave, que é o meu botão para incrementar. Vou colocar ele aqui do outro lado. Aliás, ó, tá vendo como ele está longe? Ele está indo mais lá para a unidade? Faz todo sentido, né, gente? Por quê? Porque eu vou até trocar de posição, vou botar a alimentação do lado de cá. E a chave até aqui no meio, aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Mas ela tenta se conectar mais com esse aí, o outro lado aqui, a alimentação, porque a chave incrementa o pino 14 do contador de década da unidade. Né? Se eu abrir aqui o esquemático, vocês vão ver isso. Ó. Pino 14 está ligado na chave no esquemático. Né? Exatamente aqui, ó. Chave, pino 14. E o último componente faltou, o resistor R15, resistor grandão, próximo da chave, por quê? Função dele fazer o pull-up da chave conforme a captura de esquemático. Tá? Vocês observam, gente, conforme eu ando aqui pela placa. Opa, deixa eu voltar aqui. Conforme eu ando pela placa, ele muda o lugar onde ele quer conectar. Porque ele pega o mais próximo, tá vendo? Então, ao invés de eu ligar o R15 no pino da chave, eu posso ligar no pino 14 também. Porque tanto a chave quanto o pino 14 estão juntos e estão no R15. Então, conforme eu mexo com o componente
Eu estou sobrevoando ele, ele mostra as possíveis conexões, às vezes até eu estou numa posição que não tem a melhor conexão possível. Né? Conforme eu giro o componente, né, só mostrando de novo ali, ó, olhando o terminal mais à esquerda, né, ele está mudando ali, ó, conforme eu ponho mais próximo do CI, ele se liga no pino 14, mais próximo da chave no pino 2. Né? Se eu for lá para cima, não tem jeito, aí ele vai tentar forçar lá na frente o pino 14, vai ter que dar uma volta gigante. Eu tenho que deixar ele próximo do CI ou da chave, né, de um dos dois. Beleza? Salvo ela, vejo em 3D, olha que bonitinha, com todos os furos de componente, né? Tá vendo? Lembrando que eu omiti ali, né, os componentes. Se eu clicar agora de novo aqui, ó, View, Show Components, ele vai mostrar os componentes para mim. Olha como é que ficaria essa placa. Tá? Displayzinho, resistores lá em cima para limitar a corrente do display, os 4 CIs que fazem toda a lógica, botão no meio, resistor de pull-up e a minha entrada de alimentação. Manda rotear, salva aqui esse projeto nesse momento. E vou clicar aqui no meu roteamento, lembrando que eu já fiz as regras de projeto, então é só clicar em iniciar o roteamento e tentando fazer. 52 conexões da minha placa ainda precisam ser feitas, né, no total. Ele está eliminando possíveis conflitos. Aqui embaixo eu vejo 4, 3, 2. Conflitos é o número de trilhas que falta fazer. Ele vai apagando, refazendo, apagando, refazendo. Nesse momento falta um conflito. Tem uma trilha que ele está tentando fazer ela. Sempre que ele apaga, ele tenta de novo. Conseguiu fazer toda a minha placa. Conseguiu? Não. Está aqui, ó. Um missing. Tem uma conexão que ele não conseguiu fazer. Tá? Essa conexão aqui, ó, entre esse ponto e esse. Tá? Então nessa placa, sempre tem que ficar atento a isso, gente, porque o Proteus não dá um erro. Senão, filho, não manda fabricar essa placa. Não, ele está dizendo que o algoritmo dele não deu jeito de fazer uma conexão. E aí eu tenho que decidir o que eu faço agora, já que faltou essa conexão. Eu devo tentar fazer manualmente? Eu devo tentar rotear de novo? Eu devo mudar os componentes? Tem alternativas, né? Mas se eu mandar fabricar e esquecer que está dando esse errinho, a placa vai faltar uma conexão elétrica. Tá? Ela parece que está pronta. Se eu for aqui no 3D eu vejo a placa com as trilhas, mas não, está pronta não. Está faltando uma conexão. Tá bom? Então o que eu faço? Ctrl Z. Todas as trilhas desfeitas. Eu vou girar esse componente só para ver o que dá. Porque ele é o único componente, gente, que eu botei ele com essa parte da meia-lua aqui, né, que é o que identifica o início do CI, né, para a direita. Os demais estão para a esquerda. Né? Lembra que esse cara é o que parecia que tinha muita conexão e tal, aqui pelo meio. Né? Então eu peguei, vou rotacionar ele 180. Lembrem-se, gente, o importante aqui é clicar em rotacionar. Sempre rotacionar. Tá? Não façam uma alternativa que seria... Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Ó. Eu rotacionei. Tá? Vou voltar para a posição original, que ele estava aqui. Opa. Tá assim, né? O CI está aqui. E tem a opção aqui. Se eu ver a placa em 3D, o CI está ali bonitinho na placa nessa posição. Beleza. Se eu clicar com o botão direito nele, a opção tem Rotate 180 graus. Tem a opção aqui Mirror. Detalhe, gente. O que vai acontecer se eu fizer um Mirror? Eu vou clicar no Mirror. Parece que o CI foi agora para a esquerda, mas vocês observam que ele ficou lilás. Por quê? A serigrafia dele ficou lilás. Gente, aqui está uma placa. E aqui está o CI. Certo? Rotacionar o CI na placa é fazer isso aqui. Ó. Girar a posição dele na camada que ele está. Espelhar o componente ele está para a esquerda, eu quero botar para a direita. Ao invés de rotacionar 180, eu faço isso aqui. Coloquei o CI do outro lado da placa. Se eu for no 3D, e é muito importante eu sempre ver o 3D, olha só, o CI ficou do outro lado. Isso é muito importante, gente, porque o CI tem posição definida. Se eu deixar desse jeito, na hora de soldar, se eu tentar colocar ele por cima, não bate. A afinagem mudou. Então eu tenho que tomar muito cuidado, voltar aqui, eu dar um X-Mirror, e sempre usar o 180. A não ser mesmo que eu queira botar o componente lá na parte de baixo. Agora, se eu especifiquei que ele está na camada de cima, e eu tentar soldar ele embaixo, vai queimar. E vice-versa, né? Então, muito bem, rotacionei ele, salvou o projeto. Vou mandar rotear de novo, vamos ver se agora vai. Iniciar roteamento. Quantos conflitos? 37, 24, 14, 4, 2, 1. Um conflito ainda. Aquele esquema, 1, 2, 1, 2, ele está apagando, está tentando várias vezes. É só uma ligação que falta. Tá? Então, conflitos 0. Ele só está agora dando uma ajeitada, mas aqui, ó, no CRC error.
nenhuma regra de projeto, nenhuma falta de conectividade, tá? CRC aqui, ó, é Connective Status, né? Não tem nenhum status de conectividade faltando. Connectivity Status check. Design Rule check. Não tem nenhuma conectividade faltando, nenhuma regra de projeto infringida. A minha placa terminou. Salvo ela, posso olhar aqui no 3D, olha que bonitinho. Componentes na parte de cima, trilhas na parte de baixo. Tem uma opção aqui que é muito bonita, que é o Auto Spin, Ctrl S, que ele fica girando a placa para mim. Consigo ver aqui o 3D, olha que legal, componente de um lado, trilhas do outro. Terminei o meu projeto, tá, gente? Como eu falei para vocês, se quiser aqui no 3D, tá? Eu posso inclusive vir aqui, ó, exportar esse 3ds, tá? Posso exportar para um software de 3D. Agora ele só está para o 3ds, interessante. Mas ele podia, nas versões anteriores do Proteus, ele podia exportar para o STL também. Deixa eu ver aqui, ó, save. Deixa eu ver aqui se envio. Não tem isso aqui, peraí. View, Navigate, tem que ver aqui, mas tinha uma opção em que eu exportava esse 3D para outros softwares. Tem o STL e tal. Mas beleza, 3ds já... Pode ser que por essa versão que eu tenho instalado aqui não exporte o STL, que o STL daria para importar, por exemplo, no SolidWorks, né? E aí eu coloco esse projeto no gabinete e tal. Mas está pronto aqui a minha placa. Lembrando que salvar, aqui pelo modo salvar, só estou salvando ainda um arquivo editável. Não é arquivo de exportação para a fabricação dessa placa. Ela está pronta se eu fosse o projetista. Talvez o pessoal da manufatura, da produção, da empresa, vai querer esse arquivo para fazer pequenas edições, por exemplo, incluir os furos que eu não coloquei, alguma coisa assim, para depois gerar o arquivo de manufatura. O equivalente seria assim, no Word, né? Um arquivo .doc, um arquivo editável, eu posso compartilhar, pessoas ainda podem editar aquele arquivo e visualizar. Mas assim, um arquivo pronto para ser fabricado seria mais próximo de um arquivo PS, né, PostScript, ou até o PDF, né, que é a versão final que todo mundo vê sem editar, né? Aqui a gente pode dizer que no Proteus a gente tem o arquivo editável, que é o que a gente fez agora, mas para mandar para a fábrica, nesse caso ia depender da fábrica ter o mesmo Proteus que eu tenho, a mesma versão inclusive, e não é intercambiável dessa maneira, não é muito prático. Então existe um arquivo de manufatura, que é o arquivo CAN, arquivo de manufatura, que a gente vai aprender numa aula posterior como gerar. Mas nesse momento, dá para dizer que o meu projeto foi feito, tá, gente? Finalizou aí com umas 4, 5 horas de vídeo, né? Essa é a minha placa de circuito impresso, meu primeiro projetinho. É prático, é um contador que se a gente já viu que na simulação funciona. Se fosse fabricar essa plaquinha e soldar, ela funciona. É um contador que é justificável comercialmente, tá? Pra vocês terem uma ideia, esses circuitos integrados custam na ordem de centavos, resistores na ordem de centavo, unidade de centavo. Esse projeto, eu não tenho os valores atualizados, mudança do dólar, e no vídeo não vale muito a pena a gente citar. Porque o dólar muda, né? Daqui a algum tempo talvez esse vídeo não esteja atualizado em termos de preço. Mas esse projeto pode ser fabricado sem nenhum problema, dependendo da quantidade que a gente comprar de componentes, né? Mas ele seria fabricável por em torno de R$5, tá? R$5 para fabricar. A gente tem considerar também a fabricação da placa, né? Os componentes seriam em torno de R$5. A gente tem versões mais baratas, a gente vai ver de fabricação de placa, mas eu diria que componentes mais a placa, mais soldagem, esse projeto sairia em torno de R$10. É muito barato, né? Claro, é um projeto que não dá para competir com, por exemplo, o Arduino fabricado na China, os sensores que às vezes são muito baratos, mas são coisas genéricas, né? Aqui eu estou falando de um produto completo que entra com a alimentação, tu aperta o botão e ele funciona para o que o cliente me pediu por em torno de R$10. Tá? Eu não precisei usar nenhum microcontrolador, nem nada, nenhum recurso avançado, sim, componentes simples que eu fui desde o início do Proteus testando, simulando, e no final eu gerei uma placa fácil e simples, ou seja, eu sempre fui usando abordagens comercialmente competitivas, né? Fácil e simples também é mais barato de fabricar. Tá certo, gente? A gente para o vídeo por aqui então, espero que esse vídeo não tenha falhado, teve vários vídeos aqui que eu gravei e deu problema no áudio, mas esse vídeo aqui então, parte 3, a gente termina agora, e encerra então as revisões de Proteus. Tem outros vídeos de revisão que a gente vai fazer, que é a parte de diodos, semicondutores. Mas os próximos vídeos falando de Proteus serão vídeos gravados durante a aula mesmo, né, o horário de aula. E esse vídeo vai servir como base para quem acompanhar os demais vídeos, que seriam as partes avançadas e intermediárias de Proteus, ou para quem quiser procurar alguma informação a respeito de Proteus, especificamente de um primeiro projeto, essa sequência de vídeos contempla isso. Beleza, gente? Um abraço então e até depois.